É nossa agora, pai. Esta casa pertence a mim e ao Daniel. Você já fez o suficiente. As palavras dela caíram sem hesitação, entregues como um veredito. Olhei para ela, minha única filha, a quem criei com cada gota de paciência e disciplina que possuía, e deixei o silêncio se acomodar. Daniel estava logo atrás dela, com aquele ar presunçoso que alguns homens têm quando acreditam que alguém já lhes entregou a vitória. Não discuti. Não protestei. Nem sequer perguntei o que lhe dava o direito de dizer aquelas palavras dentro da minha casa. Em vez disso, carreguei-as em silêncio, do mesmo modo que já carreguei coisas mais pesadas antes. Ela confundiu aquele silêncio com fraqueza. Daniel achou que era rendição. Mas vivi tempo suficiente para saber que silêncio raramente é uma coisa ou outra. Meu nome é Harold. Tenho 40 anos. Trabalho há quase 2 décadas na gestão de engenharia de uma fábrica que exige de mim precisão, contenção e visão de futuro todos os dias. Dei essas mesmas qualidades à minha família, acreditando que eram as melhores ferramentas que eu poderia transmitir. Construí esta casa tijolo por tijolo ao longo de anos de longas jornadas e de economia disciplinada. Minha esposa, antes de falecer, costumava dizer que este lar era a prova do que poderíamos conquistar juntos, não importava quão pequeno fosse o começo. E agora minha filha estava diante de mim, dizendo que não era mais meu. Quis perguntar se ela se lembrava de quem a carregava nos ombros quando era pequena, de quem ficava acordado em cada febre, de quem a ajudava a terminar os trabalhos da escola de última hora. Mas não perguntei. Apenas assenti e deixei que ela acreditasse que silêncio significava concordância. Por dentro, meu peito se apertou. Não de raiva, isso queima rápido e deixa apenas cinzas. Era algo mais pesado, mais lento, como uma pedra afundando na água. Os olhos da minha filha não vacilaram. Ela acreditava em cada palavra que dizia. E isso cortava mais fundo que a arrogância de Daniel. Diga alguma coisa, ela insistiu. Apenas expirei. Se é isso que vocês decidiram. Minha voz não tremeu, embora pudesse ter tremido. Daniel sorriu de canto e colocou a mão no ombro dela, como quem marca território com mais ousadia. Ele achava que tinha vencido. Ela achava que estava assumindo o lugar que lhe cabia por direito. E eu pensei em como a lealdade é frágil, em como pode se deslocar sob o peso da influência e da conveniência. Não lutei. Ainda não. Lembrei-me da mesma regra que já usei para encerrar negociações difíceis no trabalho: o primeiro homem a perder a calma perde tudo. Então dobrei aquelas palavras dentro do meu silêncio, guardei a ferroada da traição e deixei que acreditassem que eu não tinha mais nada. Eles aprenderiam, com o tempo, que silêncio não significa derrota. Quando as palavras da minha filha ecoaram na minha mente, senti-me sendo puxado para trás, levado aos anos que moldaram esta casa. Ela não foi erguida por acaso ou herança. Foi construída devagar, através de longos turnos, horas extras e dias em que eu abria mão do descanso porque cada salário precisava ir além do que podia. Eu tinha pouco mais de 20 anos quando atravessei pela primeira vez a estrutura inacabada desta casa. Na época, não passava de concreto e madeira, mas eu via a possibilidade. Minha esposa também via. Ela tinha aquele jeito de sorrir, inclinando levemente a cabeça, como se já enxergasse cortinas nas janelas e jantares de família ecoando pelas paredes vazias. Esta será nossa, disse ela suavemente. Não apenas um lugar para morar, Harold, mas um lugar para pertencer. Eu disse a ela que levaria tempo, talvez anos a mais do que ela esperava. Ela apenas riu. Então vamos esperar. Coisas boas não vêm fáceis. Essas palavras se tornaram o ritmo das nossas vidas. Enquanto meus colegas gastavam o salário em coisas que sumiam rápido, eu economizava. Trabalhei fins de semana que os outros evitavam, aceitei projetos que ninguém queria e carreguei o cansaço para casa como se fosse uma medalha. Cada tijolo deste lugar guarda a prova disso. Naqueles primeiros anos, o dinheiro era curto. Às vezes discutíamos por causa das contas, mas nunca sobre desistir. Ela me lembrava o motivo de termos começado. Um dia, este será o lugar seguro que nossos filhos vão recordar, dizia, a voz calma mesmo quando a minha não era.
Lembro-me de uma noite em que a fundação foi concretada. Cheguei tarde, coberto de graxa e cansado demais para comer. Ela me trouxe chá e disse: Harold, você está dando mais do que horas, você está nos dando um futuro. Não esqueça disso. Esses momentos me sustentaram. Quando o cansaço vinha, eu pensava nas palavras dela. Quando as dúvidas surgiam, eu pensava no riso dela nos cômodos vazios que um dia estariam cheios. Ela tinha razão. Com o tempo, as paredes se ergueram, os quartos se encheram e a vida floresceu aqui. Aniversários, manhãs de escola, conversas tarde da noite na varanda, tudo cresceu em volta dos sacrifícios que fizemos. Esta casa nunca foi apenas propriedade. Foi história tecida em madeira e pedra, um testemunho de disciplina e amor. E agora, de pé no mesmo lugar que ela um dia chamou de nosso futuro, minha filha afirma que é dela. Daniel a trata como espólio que ele nada fez para construir. A traição dói mais por causa dessas memórias. Minha esposa se foi, mas sua voz permanece. Não entregue o que construímos, Harold. Não facilmente. Eu ainda a ouço, lembrando-me de que silêncio não é rendição. As rachaduras não apareceram de uma vez. Começaram como pequenas observações, quase fáceis de ignorar. Daniel tinha uma maneira de soltar comentários que pareciam casuais na superfície, mas carregavam peso por baixo. Uma noite, no jantar, mencionei que ainda mantinha anotações escritas à mão para o meu trabalho. Ele riu, balançando a cabeça. Ultrapassado, Harold. Sabe, o mundo já não funciona mais assim. Agora tudo é digital. Você devia se atualizar. Deixei passar. Minha filha riu suavemente com ele, não de forma zombeteira, mas também não me defendendo. Antes, ela teria defendido. Agora, simplesmente deixou as palavras dele ficarem. Não foi a única vez. Comecei a notar como ele se posicionava nas conversas, como se cada assunto fosse uma oportunidade de me provar antiquado. Se eu falava de disciplina, ele respondia com atalhos. Se eu mencionava paciência, ele chamava de hesitação. E, a cada vez, ela se inclinava para o lado dele, mesmo quando os olhos dela brilhavam com a memória de outra perspectiva, a minha. Lembrei-me de uma conversa anos atrás, muito antes de Daniel entrar na vida dela. Ela era mais jovem, nervosa por escolher uma universidade longe de casa. Eu disse que apoiaria qualquer decisão. Ela me abraçou forte naquela noite e disse: Nunca vou te abandonar, pai. Não importa o que aconteça, você sempre virá primeiro. Essa lembrança volta agora como um fantasma. Ouço a voz dela na minha cabeça enquanto a vejo sentada do outro lado da mesa, ouvindo Daniel desprezar o que eu represento. A garota que um dia prometeu lealdade parece enterrada sob a mulher que tenta agradar um homem que vive para se afirmar às minhas custas. Os jantares de família, que antes eram simples e calorosos, tornaram-se mais silenciosos para mim. Daniel dominava a mesa, suas opiniões cada vez mais afiadas, enquanto minha filha o ecoava. Ela costumava me desafiar, sim, mas era diferente, aqueles desafios vinham com curiosidade, com respeito. Agora, pareciam ensaiados, como falas ditas para mostrar a lealdade dela a ele, e não a mim. Eu não discuti. Não apontei a falta de respeito. Em vez disso, fiz uma escolha. Começaria a guardar, não por escrito, mas na memória. Cada riso às minhas custas, cada mudança no tom dela, cada silêncio quando eu esperava sua defesa. As pessoas se revelam devagar, pedaço por pedaço. Daniel revelou arrogância. Minha filha revelou que a lealdade pode se curvar sob influência. A decepção se instalou em mim, não cortante, mas constante, como uma chuva que não para. Ainda assim, lembrei a mim mesmo, as tempestades sempre passam, mas a terra lembra da água. Então fiquei quieto, registrando cada momento na mente, esperando para ver até onde as rachaduras iriam se espalhar. Não demorou muito para que as pequenas rachaduras se transformassem em algo mais difícil de ignorar. Daniel começou a tratar minha casa como se já pertencesse a ele. Seus parentes apareciam sem aviso, primos, tios, pessoas que mal conhecia, acomodando-se por dias como se nenhuma permissão fosse necessária. Da primeira vez, não disse nada.
Da segunda, observei com cuidado. Na terceira, entendi que não era descuido, era direito que ele tomava. Daniel agia como se meu silêncio significasse consentimento. Minha filha, em vez de perguntar se eu estava confortável, apenas disse: eles são família agora, pai. Temos que nos acostumar a compartilhar o espaço. Compartilhar nunca foi o problema. Respeito, sim. Numa noite, enquanto os parentes dele enchiam a cozinha de conversas, minha filha se inclinou para mim e disse, quase de leve: você sabe que essa casa vai ser nossa um dia de qualquer jeito. É assim que as coisas funcionam. Peguei a forma da frase. Nossa! Como se o futuro já estivesse escrito, como se minha presença aqui fosse temporária e meu trabalho, meus sacrifícios, já estivessem sendo contados como uma herança prestes a ser reclamada. Não respondi. Ela confundiu meu silêncio com concordância. Foi Daniel quem avançou mais. Estávamos à mesa, sua voz cortando o barulho ao redor. Sabe, Harold, esse jeito que você tem de se apegar às coisas, está ultrapassado. Gente da nossa idade pensa diferente. Propriedade, dinheiro, até tradição, a gente se move mais rápido. Você segura por tempo demais. Ele riu então, alto o suficiente para todos ouvirem. Uma risada que não foi compartilhada, mas imposta. Minha filha sorriu de forma incerta, sem saber se devia acompanhar. Mantive meus olhos nele e não disse nada. Nenhuma palavra. Esse silêncio o incomodou. Por toda a sua arrogância, Daniel queria uma reação. Queria que eu me defendesse, que respondesse à altura, para que ele pudesse se vangloriar diante dos outros. Em vez disso, não lhe dei nada. Ele se mexeu um pouco, a risada morrendo antes do que pretendia. Minha filha mudou de assunto rapidamente, mas o momento ficou no ar. Ele sabia que não tinha vencido. Por dentro, no entanto, o peso apertava mais. Eu já tinha visto desrespeito antes, mas aquilo era mais do que isso. Era uma linha ultrapassada, uma reivindicação sobre algo que ainda não era dele, falada como se meu tempo, minha vida, já estivessem acabados. A traição doeu mais não por causa de Daniel, ele era previsível, mas porque minha filha permitiu, incentivou e começou a repetir a mesma certeza. Naquela noite, fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo, não lutaria com raiva, nem cederia com fraqueza. Eu esperaria, observaria e me prepararia. Porque o silêncio, quando conduzido com paciência, carrega seu próprio tipo de poder. Depois daquela noite, parei de esperar que o respeito voltasse por conta própria. A decepção tinha endurecido em clareza. Se Daniel e minha filha acreditavam que silêncio significava rendição, então era hora de deixá-los continuar acreditando nisso. Marquei uma reunião com um advogado em quem confiava há anos. Não era homem dado a teatralidades, tampouco a fofocas, apenas firme, preciso, o tipo de mente que eu respeitava. Não contei a ninguém. Quando entrei em seu escritório, carregava apenas uma pasta que não abria fazia muito tempo, a escritura da casa, o testamento que eu havia escrito anos atrás e registros das contas que eu vinha construindo em silêncio ao longo do tempo. Ele os examinou e depois me olhou com calma medida. Você ainda tem o controle, Harold. Nada anda sem a sua mão. Eu sei, respondi. Mas eles não. Ele recostou-se. Então a questão não é o que você faz em seguida, é quando. A paciência pode servir-lhe melhor do que a ação agora. Aquela palavra, paciência, caiu como um casaco antigo. Foi ela que me carregou nos anos difíceis, nas horas extras intermináveis, ao criar uma filha enquanto equilibrava responsabilidades. Assenti. Esperar nunca foi o problema. Conversamos sobre estruturas que poderiam proteger o que eu havia construído. Um fundo. Ajustes no testamento. Salvaguardas discretas, invisíveis a qualquer um de fora do escritório. Quando saí, já sabia que o chão começava a se mover sob a confiança de Daniel, embora ele ainda não soubesse. De volta para casa, comecei a me afastar, não de forma ruidosa, não com amargura, mas em silêncio. As conversas com minha filha encurtaram. Não a advertia nem discutia com Daniel. Eu simplesmente oferecia menos.
Onde antes eu poderia lembrar-lhe das palavras da mãe, escolhia não fazê-lo. Onde antes eu poderia participar de suas conversas, deixava-os falar sem interrupção. No início, eles não perceberam. Daniel estava ocupado demais falando. Minha filha, ocupada demais concordando. Mas o silêncio, quando cresce, tem peso. Faz as pessoas se perguntarem. Nos negócios, eu já usará o silêncio como ferramenta mais de uma vez. Já me sentei diante de homens com o dobro da minha idade que achavam que a pressão poderia forçar minha mão. Aprendi então que nada desestabiliza mais a arrogância do que a paciência quieta. E percebi que estava aplicando a mesma lição agora, não em uma mesa de negociação, mas dentro da minha própria casa. Entendi que já não precisava correr atrás da lealdade dela. Dia após dia, ela mesma mostrava onde a sua estava. Eu só precisava dar espaço para que ela a revelasse por completo. Então me afastei. Calmamente. Estrategicamente. Deixei a mão dela aparecer enquanto a minha permanecia guardada. E esperei. Ela esperou até que o jantar estivesse quase no fim antes de dizer. Sua voz não carregava hesitação, como se tivesse ensaiado aquela frase incontáveis vezes. Esta casa agora pertence a nós, pai. Você deveria considerar-se mudar. Isso tornaria as coisas mais fáceis para todos. Coloquei o garfo sobre a mesa lentamente. Não porque estivesse chocado, ainda que uma parte de mim recuasse ao ouvir minha própria filha falar com tanta firmeza, mas porque o silêncio sempre foi meu primeiro escudo. Estudei sua expressão, calma e convicta, como se acreditasse que suas palavras eram uma verdade inabalável. Antes que eu pudesse responder, o marido dela se recostou na cadeira, um sorriso debochado surgindo em sua boca. Você não é mais jovem. Por que se apegar tanto? Talvez seja hora de abrir espaço. Homens da sua idade deveriam aproveitar a aposentadoria, não se agarrar a coisas que já não lhes pertencem. As palavras dele foram feitas para ferir e, por um breve segundo, senti-as roçar o limite do meu orgulho. Mas a memória tem uma forma de suavizar esse corte. Ouvi a voz da minha esposa serena, paciente, mais sábia do que muitas vezes eu reconhecia. Nunca responda com raiva. A raiva estreita o caminho e cega para onde você realmente está. Respirei fundo, cruzei as mãos sobre a mesa e permiti que a confiança deles enchesse o ambiente. Eles confundiram meu silêncio com rendição. Esse sempre foi o erro que cometiam comigo nos negócios, em negociações, até mesmo na família. Ouvirem nada e acreditarem que isso significava que eu não tinha mais nada. Por dentro, no entanto, a traição se cristalizou por completo. Nenhuma parte de mim poderia mais negar. A filha que eu criei, guiei e sustentei tinha escolhido sua lealdade em outro lugar. Ela não foi forçada nem enganada. Decidiu, de forma aberta e sem remorso, reivindicar o que não era dela e vestir isso como inevitabilidade. Assenti uma vez, como se a proposta dela não fosse um insulto, mas uma sugestão razoável. Se é isso que você pensa, disse de forma serena. Nada mais. Sem resistência, sem súplica, sem voz erguida. O marido dela riu, curto e triunfante, e ela permitiu a si mesmo um pequeno sorriso de alívio. Eles acreditaram de fato que a batalha estava vencida, que meu silêncio significava que o chão sob meus pés havia cedido. Mas o silêncio nunca foi derrota para mim. É a pausa antes da direção, o espaço em que os outros se revelam por completo. Naquela noite, eles revelaram mais do que eu poderia pedir: sua ganância, sua arrogância, sua disposição de me descartar como se história e sangue não tivessem peso algum. Levantei-me da mesa com calma. Com licença, disse, como se fosse apenas dar uma volta. Eles acenaram de modo displicente, já certos da vitória. E enquanto eu me afastava, carregava apenas uma certeza tranquila. Eles achavam que tinham tomado a casa. Na verdade, tudo o que fizeram foi me mostrar quem realmente eram. Quando eles se reuniram novamente, deixei que tomassem a dianteira. Minha filha falou com certeza, como se o assunto já estivesse decidido. Esta casa agora é nossa, disse ela, a voz firme. Você deveria realmente considerar se mudar antes que as coisas fiquem complicadas.
O marido dela sorriu com desdém, recostando-se como se fosse o novo dono. Não é como se você precisasse de um lugar tão grande na sua idade. Melhor reduzir antes de começar a esquecer onde deixou suas chaves. Não vacilei. A confiança deles revelava o quanto acreditavam ter me tirado toda a autoridade. Por um momento, ouvi novamente as palavras da minha esposa, seu lembrete suave de que paciência tinha mais peso do que raiva. Respirei devagar, mantendo a compostura. Entendo, respondi simplesmente. Vocês dois têm certeza de que esta casa agora pertence a vocês? Claro, disse minha filha, quase irritada com a pergunta. Já explicamos isso. Você teve o seu tempo. Agora é a nossa vez. O marido dela acrescentou, você pode aceitar ou prolongar e se envergonhar. Cruzei as mãos, deixando o silêncio se instalar antes de falar de novo. Então talvez devêssemos verificar. As expressões deles vacilaram quando retirei a pasta, aquela que eu havia guardado até então. Dentro estavam os documentos que eles nunca consideraram, as escrituras, os papéis do traste, os arranjos cuidadosos que fiz anos atrás, quando a previsão ainda me importava. Meu advogado, sentado discretamente no canto da mesa, pigarreou. Legalmente, esta propriedade não pertence a vocês. A titularidade está no traste, e seu pai continua sendo o único administrador. Isso significa que a suposição de direitos aqui não tem fundamento. Minha filha piscou, a confiança se desfazendo. Mas, você não disse nada. Todo esse tempo, você ficou em silêncio. Foi o suficiente, disse eu, a voz calma. O marido dela se inclinou para a frente, a descrença transformando-se em raiva. Então o que? Você planejou isso pelas nossas costas? Eu planejei, corrigi, para garantir que ninguém pudesse tirar o que construí, nem com direito presumido, nem com arrogância. Meu silêncio não foi rendição. Foi escolha. O advogado continuou, o tom objetivo. Qualquer tentativa de removê-lo ou de reivindicar a autoridade aqui seria legalmente nula. O traste garante isso. Minha filha pressionou os lábios, sem palavras. O marido resmungou algo, mas o peso do silêncio voltou, mais pesado agora, porque já não era só meu. Levantei-me devagar. Vocês queriam posse. Queriam poder. Mas nenhum dos dois estava ao alcance de vocês. Às vezes, não dizer nada é a afirmação mais forte de todas. Os rostos deles me revelaram a verdade, eles não tinham vencido, nem de perto. Eles saíram em silêncio, os passos rápidos e firmes, como se o próprio ar tivesse se tornado pesado contra eles. Minha filha não quis me olhar, os olhos fixos no chão, enquanto o marido murmurava entre os dentes, zangado mas derrotado. Eu não os impedi. Não a chamei de volta. Deixei a porta se fechar atrás deles, o eco se assentando numa conclusão que eu já sabia há muito tempo que viria. A posse, o controle e as grandes ilusões deles haviam desmoronado no instante. Entraram certos de que tinham poder, mas saíram sabendo que não tinham nenhum. Fiquei ali por um longo momento, o advogado recolhendo silenciosamente seus papéis, respeitoso o bastante para nada dizer. Aquele silêncio me deu espaço e, dentro dele, o peso dos anos se apoiou sobre mim. Eu havia vencido, não por gritos, não por ameaças, mas por me preparar, esperar e manter meu chão sem precisar me justificar. Ainda assim, a vitória tem seu custo. O que doeu não foi a tentativa deles de tomar o que não lhes pertencia, mas a facilidade com que minha filha acreditou que eu permitiria. Que eu me afastaria, diminuído, enquanto ela e o marido reivindicavam uma vida que construí com paciência e sacrifício. Ela um dia me olhou com confiança. Hoje à noite, vi apenas incredulidade e traição em seus olhos, embora ela estivesse errada, essa ferida permanecerá. O advogado enfim me olhou e disse, está resolvido. Eu assenti. Sem comemoração, sem satisfação, apenas aceitação silenciosa. Documentos e previsão falaram mais alto que qualquer argumento. A voz da minha filha ainda ecoava em minha mente, mas você não disse nada, e ela estava certa. Eu não discuti, não lutei em sua presença, porque falar teria alimentado a confiança deles. Meu silêncio os obrigou a se revelar por inteiro antes que a verdade pudesse corrigi-los.
Quando fiquei sozinho depois, pensei nos anos em que escolhi a paciência em vez do barulho. Alguns podem chamar de fraqueza, mas para mim sempre foi clareza. O barulho enche o ar, exige atenção, mas o silêncio perdura, e nessa permanência molda os desfechos. Foi isso que aconteceu hoje. Eu não me vangloriei, porque isso nunca foi sobre puni-la, foi sobre proteger o que importava. Ainda assim, perder o vínculo com minha filha pesa mais do que qualquer vitória. Talvez um dia ela compreenda por que escolhi esse caminho. Talvez não. De qualquer forma, permaneço firme na escolha que fiz. A vingança não foi ruidosa, e não precisava ser. Foi inevitável, escrita na paciência que carreguei, nas medidas silenciosas que coloquei em prática enquanto outros me subestimavam. Agora, quando penso no que aconteceu, sei que a verdade falou claramente sem uma palavra minha. No fim, o silêncio sempre foi minha resposta mais forte.